Deus, por favor, continue de pé só por um minutinho. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20. E o versículo de número 19. Evangelho de João, capítulo de número 20. E o versículo 19. Quem encontrou, diga amém. Hoje nós vamos ministrar naquela casa. A casa em que Jesus, ele entrou. A casa que os seus discípulos estavam escondidos. Quando você encontrar, eu quero que você olhe para o lado para ver se tem alguém desacompanhado da palavra. E só pelo menos nessa primeira leitura eu quero que você compartilhe com essa pessoa. Compartilha com ela, fica do ladinho dela, para que ela leia junto com você. Amém? Está escrito assim, minha gente. Todos acharam? João capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Diga a glória a Deus. Vou ler pela segunda vez, versículo 19, que diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. E a primeira coisa que Jesus vai falar é: que a paz seja convosco. Você acredita que Jesus falou isso? Você acredita? Porque aqui Jesus, ele morreu. Aqui Jesus, ele foi morto. E os discípulos estavam escondidos, porque tinham acabado de matar Jesus. É o primeiro dia da semana, 3 dias atrás Jesus estava morto. Jesus foi crucificado há 3 dias. E os discípulos, com medo, falaram: do mesmo jeito que fizeram com Jesus, vão fazer conosco. E eles foram a uma casa para se esconder, com medo dos judeus, do povo judeu. E Jesus, ele entrou, as portas estavam todas fechadas, mas Jesus atravessou a parede. Não existe parede que segure Jesus. E aí Jesus entrou naquela casa, e aquele povo, com medo, recebeu a paz do Senhor Jesus. Você acredita que tudo isso aconteceu? Então eu vou ler pela terceira vez, e eu quero que você repita bem alto e bem forte, tá bom? Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, fechada as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Olha para a pessoa do lado e fala mais uma vez para ela: paz seja convosco. Fala para outra pessoa do outro lado e diz: paz seja convosco. Olha para o pastor, levanta a tua mão de profeta e diz: paz seja convosco. Faz assim na tua posição de receber e receba: paz seja convosco, em nome de Jesus. Você acredita? Então desocupe as tuas mãos e pode aplaudir essa palavra. Hoje me parece que você está com muita fé. Pode aplaudir, abrir a boca e dar glória a Deus. Aplaude e glorifica. É tão bom quando o povo está avivado, animado e cheio de fé. Olha só, Pai querido, o teu povo te aplaudindo, o teu povo te glorificando. Esse povo está desfazendo o que diz a tua palavra, que diz: adorai ao Senhor através dos aplausos. Abre os céus mais uma vez sobre esta casa de oração, meu Pai.
e sobre cada vida que te aplaude, que te glorifica. Derrama da tua virtude, da tua graça, da tua presença, da tua unção, do teu milagre e também do teu poder. Enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada nessa noite, que o teu Espírito vá restaurando, transformando, trazendo providência, meu Pai. Envia agora a tua palavra com poder e grande glória, em nome de Jesus. E você que é da fé, diga amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Por mim já podia ir para casa. Pode sentar, por favor. Jesus foi morto, crucificado diante de uma perseguição tamanha, em que muitos estavam incomodados pelo que Jesus pregava, pelo que Jesus ensinava, como ele falava. Porque desde sempre, desde quando a humanidade ela passou a ter um certo entendimento, que as pessoas se incomodam com o brilho de outras, as pessoas se incomodam quando algo dá certo, e também as pessoas se incomodam quando fazem errado e vem alguém para querer corrigir. Jesus estava fazendo isso, ensinando por meio da palavra, falando para as pessoas: olha, vocês só conseguem ser libertos através da verdade, através da palavra. Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, essa verdade vai vos libertar. Jesus, ele ensinava isso e causou-se um movimento muito grande, ao ponto de que as pessoas não queriam mais ouvir nem os religiosos tradicionais, só queriam saber de Jesus, e isso, através da ciumeira, fizeram com que matassem Jesus. Você conhece a história. Os discípulos ficaram amedrontados, porque foi uma barbaridade que fizeram com Jesus. Não só mataram, humilharam, esculacharam, colocaram coroa de espinho, as suas mãos foram feridas, porque grandes pregos atravessaram o seu corpo, não só os seus punhos, mas também os seus pés, e como se não bastasse, um dos soldados enfiou uma lança do lado dele. Foi muito sofrimento. E os discípulos ficaram aterrorizados com aquilo. Então eles escolheram uma casa e se trancaram nessa casa, cerraram as portas desta casa, com o pensamento: aqui ninguém consegue nos encontrar, aqui ninguém consegue nos achar. É o que você acompanha aqui no versículo 19. Chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas estavam trancadas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Estavam quase todos os discípulos dentro desta casa. Tomé não estava nesse momento. Os demais discípulos estavam. Mas Tomé, eu não sei o que ele foi fazer, mas ele não estava ali. E aí Jesus, ele atravessou aquela parede. Daí vem algumas teorias dizendo que ali não era Jesus, mas um fantasma, porque atravessou a parede. E o que é uma parede para aquele que é o dono de todas as coisas? As pessoas pensam e até hoje dizem que ali não era uma ressurreição. Existem religiões que falam que foi o fantasma de Jesus que foi visitar os seus discípulos. E é justamente por isso que em uma determinada feita Jesus vai pedir água para beber, vai pedir peixe para poder comer, porque fantasma não bebe, fantasma não come. Mas para provar que não era um fantasma, em uma certa feita Jesus pediu peixe para comer e pediu água para poder beber. E aí ele entrou naquela casa e desejou que a paz estivessem lá. No versículo de número 20, João capítulo de número 20 e versículo 20, vai dizer assim, olha: e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Fala assim comigo: mostrou-lhes as mãos e os lados. E o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Os discípulos, quando viram Jesus a priori, eles não ficaram alegres, eles ficaram aterrorizados. Imagina, você está vendo diante de você uma pessoa que acabou de morrer. Você viu o sepultamento, você viu a morte, você viu o sepultamento.
E por mais que por mais que esta pessoa diga, olha, se preparem porque eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, os discípulos ficaram espantados. Estavam diante deles um homem que já tinha morrido. Talvez os discípulos até pensavam que ele era um fantasma. O fantasma está aqui. E quando Jesus ele mostrou as mãos e que tinha as feridas, e que mostrou o lado onde foi transpassado uma lança, nesse momento os discípulos deixaram de ficar espantados, e a palavra de Deus vai dizer que eles se alegraram, eles ficaram felizes, porque ali não era um fantasma, ali era a própria pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, dessa maneira, ele vai mostrar a prova da sua identidade. Ele mostrou que era ele mesmo. Ele mostrou que ele era aquele que disse que ia morrer, mas que ia ressuscitar, trazendo não só para os discípulos, mas para mim e para você, que a palavra do Senhor Jesus, ela nunca volta vazia. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela se cumpre em nossas vidas. Você tem promessas de Deus na sua vida? Tem mesmo? Você pode ficar tranquilo, porque essas promessas elas vão se concretizar, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele fala, aí o milagre acontece. Já pode ter como certo que o milagre acontece. Aí Ele vai mostrar o lado. Eu quero só que você volte aqui em João, no capítulo 19, e o versículo 34. Eu tenho que ler para você poder entender o que eu vou te ensinar hoje. João capítulo 19, versículo 34. Por que Jesus mostrou o lado? Eu disse que ele foi ferido, mas eu quero te mostrar aqui na palavra. Diz assim: contudo, um dos soldados faz o seguinte, volta para o versículo de número 31, só para poder, versículo 30, só para dar um contexto. No versículo 30 vai dizer assim: Jesus ele estava com sede, ele pediu água, e no versículo 30 vai dizer: e quando Jesus tomou o vinagre, porque deram o vinagre para Jesus, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, ele entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Olha que coisa forte aqui, hein? Muitas feridas, muitas marcas. Jesus ele traz consigo muitas marcas. Não tão diferente de você, não tão diferente de nós, que nessa vida trazemos conosco muitas marcas. Versículo 32. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e o outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu, fala comigo, sangue e água. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira, como eu te disse, ressuscitou no domingo, como eu te falei. Ele foi até os discípulos. Tomé não estava lá na primeira vez, só que depois Tomé chegou, e quando Tomé chegou naquela casa, os discípulos alegres, lembra que nós lemos aqui que os discípulos ficaram alegres, felizes, quando viram as feridas de Jesus, e que reconheceram que ali não era um fantasma, mas sim Jesus? Eles ficaram eufóricos. E aí quando Tomé chegou, eles correram e disseram: olha Tomé, um grande fato nos aconteceu. E Tomé, o que foi que houve? Jesus ele voltou, Jesus ele ressuscitou. E ele veio aqui nesta casa onde nós estamos escondidos. E Tomé vai usar aquela palavra que é conhecida por todos nós: eu não acredito que era Jesus, eu só vou acreditar se eu ver, se eu tocar nas suas chagas, se eu meter o dedo em suas feridas, se eu ver o seu corpo, as suas marcas.
aí eu vou acreditar que é Jesus. Ele falou isso. 8 dias depois, Jesus ele volta na mesma casa. Os discípulos estavam lá escondidos ainda, e só que dessa vez estava Tomé. E quando Jesus entrou 8 dias depois nessa mesma casa, ele foi de cara para Tomé e disse assim: põe os teus dedos aqui nas minhas mãos. E aí Tomé falou: eu creio, eu creio. E Jesus vai dizer assim: Tomé, Tomé, você acreditou porque você viu, e bem-aventurados são aqueles que acreditam sem ver. Tem gente que precisa ver o milagre para poder crer, tem que ver Jesus para poder crer. Mas mesmo que você não veja nada, mesmo que você não sinta nada, tenha certeza que o Senhor Jesus, Ele está contigo, Ele está cuidando de você, e Ele está resolvendo todo tipo de pendência que porventura esteja na sua vida. E se você acredita, diga glória a Deus, e pode aplaudir o Senhor Jesus por isso. Glória a Deus. João capítulo 20, versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua e põe no meu lado, para que você não seja incrédulo, mas seja crente. Fala assim comigo: não sejas incrédulos, mas seja crente. Bora caçar conversa com esse irmão que está aí perto de você, bora? Escolhe só um aí para você olhar. Bora caçar conversa com ele, escolhe só. Olha bem no fundo do olho azul dele. Se não for azul, é verde. Olha aí. Para afrontar mais, aponta o dedo na cara dele, vai. Ensinaram assim: olha, ninguém bota o dedo na minha cara. Aqui coloca, pode colocar o dedo bem na cara dele, e bota o dedo na cara dele e na cara dela. E usa as palavras de Jesus, diz assim: irmão, irmã, não seja incrédulo, mas seja crente. Não seja incrédulo, mas seja crente. Agora gritando zangado: não seja incrédulo, mas seja crente, porque o Senhor dos exércitos está com você. O Senhor dos exércitos está contigo. Diga glória a Deus. Pode aplaudir. Já está na hora de eu acabar, não cheguei nem na metade da mensagem. Mas vamos lá. Quando Jesus disse isso para Tomé, ficou uma coisa registrada: Jesus ressuscitou, mas as feridas ficaram. Se Jesus disse assim: toca nas minhas mãos, e pode enfiar teu dedo aqui no lado, é porque as feridas estavam ainda abertas. Tem uma oração, não sei se é da macumba ou é católico, que diz: coração ferido, chagas abertas. Eu não sei de que é, mas tem uns povo mais antigo que fala assim. É católico, é? Parece coisa de macumba, né? Ah, meu Deus, está gravando. Aí ele disse: se ele falou para colocar o dedo, é porque estava aberto, estava ferido. E nessa madrugada, eu preparando essa mensagem, eu nunca tinha observado. Mas peraí, Jesus passou por um processo, o corpo humano de Jesus passou por um processo de ressurreição. O que é mais fácil? Uma cicatriz, uma ferida cicatrizar, ou alguém morto ressuscitar? É mais fácil uma ferida ela ser cicatrizada. É mais fácil do que um morto ressuscitar. Mas por que quando Jesus ressuscitou, as suas feridas não foram cicatrizadas? E aí, em mente me veio uma resposta, e eu anotei, escrevi e trouxe para cá, e eu quero que você escreva também. Jesus permitiu as feridas no corpo
exatamente para mostrar dentro daquela casa para Tomé que ele era realmente o Cristo, Filho de Deus, ressuscitado. E para mostrar que as feridas não venceram Jesus. Jesus, ele venceu todas as feridas. Jesus, ele venceu, traz consigo as marcas, porque quando você vai vivendo a tua vida, você traz consigo as marcas, porém, essas feridas não te venceram. Você que a cada dia vai superando e vai vencendo cada uma delas. É por isso que você está até aqui hoje. Quantas feridas você trouxe com você? A tua fé ressuscitou, mas a ferida ainda está aberta. A tua fé, sabe, você até voltou, mas você ainda sente que aquela ferida dói. E é necessário que você ande com essas marcas, é necessário que você ande com essas feridas, para poder mostrar para o povo o que você enfrentou e que aquelas lutas, aquelas feridas não te derrubaram. Porque chega um momento na vida que só pregar não dá certo, as pessoas precisam ver. Se vissem Jesus sem aquelas feridas, iam dizer que não foi ele que foi crucificado. Inclusive, eu não sei se eu vou trazer domingo agora uma mensagem, só que ela requer muito tempo. Que as pessoas estão voltando à moda aí porque o povo está curioso em querer saber onde Jesus passou dos 13 anos até os seus 30 anos. Que a Bíblia tem um silêncio a respeito disso. E algumas pessoas vão dizer que Jesus, ele não foi morto lá, sabe, foi uma mágica que fez com que um clone dele aparecesse e esse fosse crucificado em seu lugar, porque Jesus na verdade foi para a Índia, e quando chegou lá na Índia ele casou, teve filhos e morreu. Inclusive tem um túmulo de Jesus lá na Índia. E aí eu acho que eu vou trazer essa mensagem no domingo. Porque imagina só se Jesus não tivesse as marcas, iam acreditar que tinha sido ele que teria sido crucificado? Não, porque é necessário ter as marcas para provar as lutas que foram enfrentadas. Você está conseguindo compreender, minha gente? Então as marcas de Jesus trouxe para ele, fala comigo, autoridade. Jesus, ele não precisava mostrar as marcas para mostrar que tem autoridade. Jesus não precisava mostrar para poder falar que tinha autoridade. Nem todo mundo vai crer naquilo que você prega, mas eles vão crer naquilo que vão ver. Por isso que o milagre tem que acontecer na sua vida, na sua casa, porque palavras não servem mais de nada. As pessoas precisam ver o milagre de Deus na sua vida. As pessoas precisam olhar para você e ver a vitória. As pessoas precisam olhar para você e ver que a sua vida é outra, que a sua vida mudou. Diga glória a Deus. Jesus, ele vai permitir as marcas sobre você, para que você saia assim do campo das palavras, para que você entre no campo do exemplo. Você não deve mais ser pessoas com palavras bonitas, mas tem que ser um exemplo de milagre, um exemplo de homem de Deus, um exemplo de mulher, um exemplo de uma pessoa que enfrentou lutas, dificuldades, mas que não parou por conta das feridas, e que as feridas não venceram, mas você, por auxílio e ajuda de Jesus o Cristo, ajudou e fez você passar por cima. Diga glória a Deus. Você não mostra autoridade quando você prega, quando você fala. Você simplesmente mostra a autoridade que Jesus é na sua vida pelo seu testemunho de vida. Então fala assim comigo: é obrigado a minha vida ser um exemplo. Pastor, mas é obrigado. Você não quer ganhar pessoas para Jesus? Tem um monte de gente assim, ó, com um monte de olho em cima de você. Até as xícaras que tu posta lá nos teus status, as pessoas estão printando para comprar igual. Você sabia disso? Não sabia não? A roupinha que você usa,
As pessoas estão observando. Mas não é para você ficar zangado. Isso tem que acontecer. Mas por que isso tem que acontecer? Porque Deus te escolheu para você ser exemplo. Deus te escolheu para você ser base. Por mais que as pessoas não digam, eu estou fazendo isso por causa dele. A Coá lá fez uma campanha, eu estou fazendo uma aqui, mas não estou imitando a Coá não, foi Deus que me mostrou. Apesar de falar essas coisas, mas você está sendo como base, você está sendo como exemplo. E quem é base, quem é exemplo, sempre vai ser copiado. Você foi escolhido não para copiar, mas para ser copiado. Você foi escolhido para poder ser exemplos. E aí as pessoas, elas vão ver as tuas lutas, dificuldades, e elas vão acreditar no teu Deus por causa do teu testemunho. Então fala assim comigo: as feridas da minha vida não me param, mas me fazem vencer. Segundo ponto, as marcas de Jesus é o próprio testemunho. As marcas de Jesus era a própria pregação. Não precisava Jesus pregar, apenas mostrava as marcas. Jesus disse assim: olha, se você não vai crer naquilo que eu estou falando, você vai crer naquilo que você está vendo. Por que você tem que ser um exemplo de cristão? Porque quando você é fiel a Deus, em todos os aspectos, incluindo dízimos, ofertas, fidelidade a Deus, ajudar a obra, ajudar ao próximo, Deus ele abre as janelas dos céus de uma forma tão grande, e a tua vida é transformada de uma forma tão grandiosa. E aí as pessoas, elas vão ver e vão começar a acreditar em Deus. Porque como que você, passando por uma situação financeira difícil, vai convidar alguém que está passando por uma situação financeira difícil para dizer: olha, Jesus muda isso aí? Ela vai dizer: por que não mudou a tua vida, hein? E se ela não disser, mas ela vai ficar pensando. A pessoa que tem um casamento, que o casamento não está bem, aí alguém chega para conversar para ela, para falar sobre casamento. Aí ela vai dar conselhos. Peraí, mas se esse Jesus não mudou o teu, vai mudar o meu? Por isso que você não só deve, mas vai ser exemplos de milagres para a glória do Deus Todo-Poderoso. Pode parecer impossível, mas o Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível. E quem acredita, diga a glória a Deus. Jesus, as palavras, como já foi dito, elas não fazem mais sentido, elas não surgem mais efeitos. As marcas, elas não venceram Jesus. Jesus venceu as marcas. Jesus, ele venceu as lutas, as dificuldades, as aflições. E se Jesus venceu, posso falar um segredo para você? Você também vai vencer, porque Jesus está contigo. Você acredita nisso? Então se coloca de pé, por favor. Queria trabalhar mais essa mensagem, mas o tempo não permite. Você vai vencer todas as dores, você vai vencer as dificuldades. O mundo não vai vencer você, não vai. O pecado, as propostas do diabo, elas não vão te vencer. O diabo, ele está pensando que vai vencer. Ele está pensando que você é um derrotado. Ele está pensando que você não vai reagir. Mas eu tenho uma triste notícia para dizer para ele. Ele está mexendo com a pessoa errada. Ele está mexendo com um homem ou uma mulher de Deus que não desiste de suas lutas, que não desiste da sua guerra, e que tenho certeza que vai cantar o hino da vitória, vai preparar o culto da vitória, como o louvor que cantamos agora há pouco, porque vem resposta de Deus para você. Vem resposta de Deus para você. As marcas de Jesus, elas eram necessárias, porque as marcas de Jesus curam feridas. Lembra que o profeta messiânico, o profeta Isaías disse: pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Não existe nenhuma ferida que o Senhor Jesus, Ele não cure. Mas por quê, pastor? Porque Ele passou por tudo aquilo. As feridas não venceram Ele. E é aquele que venceu as suas dores, que venceu as suas feridas, vai ajudar você também a vencer as suas, para a glória do Deus Todo-Poderoso.
Jesus, ele vai permitir você se ferir. Jesus, ele vai permitir o sofrimento. Ele vai te marcar, não porque ele quer o seu mal, mas é porque através disso você vai alcançar uma experiência que você nunca alcançou. Tudo na vida é ganho, até quando você perde. Quando você perde, você pagou caro para aprender o que não fazer de novo. Então tudo na vida é um ensinamento. E o maior ensinamento que foi dado foi quando Jesus disse assim: olha, eu e o Pai, nós somos os mesmos, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus estava dizendo que era o próprio Deus. E Ele está dizendo que quer sarar as tuas feridas, que quer curar você, que quer transformar você, mas você precisa vir até Ele. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus: pastor, eu quero hoje entregar a minha vida para Jesus. Junto comigo, dê um sinal com as suas mãos e entregue hoje a tua vida para Jesus. Se tem alguém que quer voltar para Jesus, dê um sinalzinho com as suas mãos, que eu vou orar por você. Estão todos na bênção? Você entendeu o que nós pregamos aqui hoje? Você entendeu que as suas marcas, elas precisam ficar com você, não para te fazer sofrer, mas para mostrar para os outros o que você enfrentou, o que você passou. As tuas lutas será o teu testemunho de vitória. Você que está me acompanhando pela internet, eu vou ficando aqui. Que Deus te abençoe, tá bom? Aqui abaixo está passando o nosso endereço. Qualquer dia vem nos visitar. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau.